Evangelho de João, capítulo 12, nós chegamos à passagem gloriosa e triunfante que registra a entrada do nosso Redentor na cidade de Jerusalém. João 12, a partir do versículo 20, na sequência do que temos estudado no Evangelho de João. E o que temos aqui, no versículo 12, o registro da multidão saindo ao encontro de Jesus, ao vê-lo entrar pelas portas de Jerusalém. Verso 13, em segundo lugar, a alegre aclamação do povo ao recebê-lo, dizendo: Hosana ao filho de Davi. Verso 14, terceiro lugar, o Salvador, ele é registrado em cumprimento às profecias antigas, que viria assentado humildemente em um jumentinho. Verso 15, quarto lugar, ele então registra, o apóstolo registra a apresentação que Jesus faz de si mesmo como o rei de Israel. Você tem esse registro glorioso. E na sequência, o que nós vamos perceber ainda é que a estupidez daqueles que rejeitam a entrada do Messias, ela é declarada, ela é apresentada. A partir do verso 12, na verdade, nós temos a continuação. E o que se segue, então, é o desgosto dos fariseus apresentado, a causa porque o povo estava em busca de Jesus. Isso compreende os versículos 12 até o 20. Então, é o que nós vamos ver hoje aqui, é o que nós vamos trabalhar hoje. Agora, um detalhe importante. Observem a partir do versículo 12, é que a passagem que temos diante de nós, ela é tão importante no registro bíblico que ela ocorre nos 4 evangelhos. E cada um desses evangelhos vai fazer uma menção importante de cada detalhe desse acontecimento. Esse é um dos eventos mais notáveis do ministério terreno do nosso Senhor Jesus Cristo. E a indicação de que os 4 evangelhos mencionam esse fato revela que não é uma passagem comum, é uma passagem realmente importante. Um outro detalhe aqui que nos chama a atenção, antes da nossa leitura da passagem de hoje, é que, diferentemente do que Jesus disse antes, essa passagem, curiosamente, vai revelar algo novo. Eu estou me referindo. Toda vez que tentaram aclamá-lo como rei de Israel, ele não aceitou isso. A política de Jesus não era de revelar-se como alguém importante. Ele disse, por exemplo, quando ressuscitou a filha de Jairo: não vá dizer nada por aí a meu respeito. Quando ele realiza outros milagres também, ele vai orientar que ninguém saísse falando a respeito dele. Quando quiseram tomá-lo para então aclamá-lo rei, ele também o impediu, ele não aceitou isso. Mas agora, o porquê, nós vamos ver hoje, Jesus ele aceita e ele muda a sua estratégia. Ministerialmente falando, ele agora aceita ser recebido e ser aclamado como o rei de Israel, o filho de Deus, o filho de Davi. A passagem então vai nos revelar isso, ela vai nos ensinar isso, e eu não quero adiantar, mas se você é um leitor do Evangelho, você já vai perceber, porque era um momento exato, era um momento propício. Jesus disse que ele iria se revelar no tempo certo, e ninguém ia fazer isso por ele. Então, a passagem de hoje vai nos mostrar a razão por que Jesus então agora aceita receber esse título. Publicamente ele aceita ser reconhecido dessa maneira, e ele vai entrar dessa forma em Jerusalém, ainda que a multidão que o ovacionou como rei, em pouco tempo seria a mesma multidão que iria gritar: mata esse homem, crucifica esse homem, crucifica este homem. Vamos olhar então, eu vou fazer a leitura dos versos 12 ao 20. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei de Israel. E Jesus, tendo conseguido o jumentinho,
montou, segundo está escrito: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Os discípulos, a princípio, não compreenderam isto. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Dava, pois, testemunho desta multidão que estivera com ele quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso, também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. De sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais, eis aí vai o mundo após ele. Ora, entre os que subiram para adorar durante a festa, havia alguns gregos. Capítulo 12, a partir do versículo 20, já vai preparar ou abrir para nós o versículo 20 e uma outra passagem interessante também neste capítulo. Então, vamos observar do começo aí da sessão, versos 12 e 13. É importante a gente notar aqui as palavras que abrem esta sessão. A citação que é feita aqui. O clamor que é visto, é testemunhado pela multidão ao receber Jesus entrando na cidade de Jerusalém. Verso 12. No dia seguinte, a numerosa multidão que viera à festa, tendo ouvido que Jesus estava de caminho para Jerusalém, tomou ramos de palmeiras e saiu ao seu encontro, clamando: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Aqui você tem, irmãos, a continuação do que abriu o capítulo 12, no versículo de número 1. Olhem novamente o versículo 1. 6 dias antes da Páscoa, foi Jesus para Betânia, onde estava Lázaro, a quem ele ressuscitara dentre os mortos. Durante a semana que antecedeu a Páscoa, Jerusalém estava lotada de judeus. Por quê? Eles estavam vindo em grupos de várias partes da Palestina para Jerusalém. E eles chegavam bem cedo. Para quê? Para que eles pudessem passar pelas cerimônias que os qualificavam para participar da Páscoa. Para que eles pudessem participar da festa, eles precisavam cerimonialmente se encontrar puros. No capítulo 11, versículo 55, você tem uma menção a isso. Observem, verso 55 do capítulo 11, por favor. Estava próxima a Páscoa dos judeus, e muitos daquela região subiram para Jerusalém, veja, antes da Páscoa, com que finalidade? Para se purificarem. Então, quando Jesus entra pelas portas de Jerusalém, Jerusalém já estava lotada de judeus, porque eles já iam com antecedência para aquela cidade para cumprir o ritual de purificação. E aí, o que é que nós notamos? A cidade estava cheia, e no verso 56 do capítulo 11, eles estavam procurando quem? Quando eles chegaram lá? Eles estavam à procura de Jesus. Verso 56 do capítulo 11. Lá procuravam Jesus, e estando eles no templo, diziam uns aos outros: que vos parece? Não virá ele à festa? Eles estavam curiosos por saber se aquele que havia ressuscitado Lázaro dentre os mortos, e essa ressurreição foi um milagre marcante, público, que envolveu muita gente, que deixou os fariseus e também os sacerdotes sem nenhum argumento para dizer que ele não tinha poder para ressuscitar alguém dos mortos, uma vez que Lázaro foi ressuscitado estando morto há 4 dias. A multidão agora queria saber onde estava Jesus. E agora as notícias, notem, elas chegam até eles, porque estavam a caminho de Jerusalém, e o que foi que eles fizeram? Ao saber que Jesus estava entrando por suas portas, pelas portas da cidade, eles vão correr o seu encontro. Eles vão até Jesus. Então, no versículo de número 57 ainda, observem do capítulo 11, você vai notar que muitos estavam querendo pegá-lo, e a grande questão é, como agora estavam querendo recebê-lo? Observem, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem, último versículo do capítulo 11, observem, tinham dado ordem para, se alguém soubesse onde ele estava, denunciá-lo a fim de o prenderem. Então,
aqueles que queriam prendê-lo espalharam uma notícia entre o povo para que, se Jesus fosse visto, o denunciassem para que ele fosse pego. Alguns estudiosos têm dificuldade em entender como é que se harmoniza o fato de que o capítulo 11 termina desse modo e o capítulo 12, quando fala da entrada de Jesus a Jerusalém, revela que agora a multidão não está preocupada em denunciá-lo, mas ela está recebendo como uma grande e importante autoridade. Está recebendo, na verdade, como um rei para o povo de Deus. A dificuldade, então, observem, ela é rapidamente removida quando você vai notando a maneira como o Espírito Santo de Deus, ele revelou essa história maravilhosa da vida de Jesus. Primeiro, observe que no versículo 57, o tempo aqui está no passado. Ora, os principais sacerdotes e os fariseus tinham dado ordem. Eles haviam dado uma ordem, ou seja, isso foi antes de Jesus se retirar para Efraim. Foi antes dele fazer isso. Segundo, no versículo 55 do capítulo 11 também, observem, diz que muitos saíram para Jerusalém das suas regiões. Não é isso? Ou seja, é claro aqui para nós que muitos, se não todos, daqueles que agora saíram, no capítulo 12, com ramos e palmeiras em suas mãos para saudar ao Senhor, eram homens da Galileia. Quem eram esses homens? Aqueles peregrinos que tinham chegado em Jerusalém de todos os lugares para receber a Jesus, mas por que eles estavam tomando uma atitude diferente? Não recebê-lo para prendê-lo, mas recebê-lo para saudá-lo. Porque na região da Galileia, eles tinham testemunhado a ação poderosa da parte de Cristo em operar grandes sinais e milagres. Então, eles conheciam as poderosas obras feitas pelo Filho de Deus. Foram os galileus que, em uma ocasião anterior, não sei se vocês recordam, capítulo 6, eles quiseram pegar Jesus para declará-lo rei diante de todos, e Jesus então disse não. Eles então não eram apenas menos preconceituosos contra Jesus Cristo do que os da Judeia, mas também eles sofriam muito menos influência dos principais sacerdotes e dos fariseus do que os da Judeia. Os da Judeia estavam mais próximos desses homens, que odiavam a Cristo, que queriam matá-lo. Os da Galileia estavam muito mais distantes deles. Então, observem aqui como a Escritura ela é maravilhosamente precisa nesse detalhe. E aí, quanto mais você a examina, quanto mais você pesquisa a história de Jesus, você vai notando a perfeição do nosso rei, a perfeição impecável dele, sendo revelada a nós passo a passo. Veja, você vai percebendo que aquilo que por vezes parece uma incoerência, na verdade é uma negligência do leitor da Bíblia, do estudioso da Bíblia, em perceber a harmonia de todo o texto, de como a revelação se processa e de como Cristo, cada vez mais no Evangelho de João, e esse era o propósito principal do autor, estava querendo revelar a todo leitor que o Cristo é muito mais glorioso do que qualquer outro homem, do que qualquer outra pessoa. Então, no verso 13, observem, do capítulo 12 agora, as multidões tomam ramos de palmeiras e saem ao encontro do Senhor. Que atitude é essa? É um sinal de alegria. Que atitude é essa? É um símbolo festival. Os festivais em Israel eram celebrados assim. Lembrem-se que tudo isso está acontecendo em conexão com a festa dos tabernáculos, que era preparatória para a festa da Páscoa. Lembrem-se que em Levítico Deus deu uma instrução a Moisés e que ele deveria ter dado a Israel, e ele fez isso. Eu vou citar para vocês. E tomareis para vós, no primeiro dia, ramos de formosas árvores, ramos de palmeiras, e vos alegrareis perante o Senhor vosso Deus. Está lá em Levítico 23. Em Apocalipse capítulo 7, observem, por favor, Apocalipse capítulo 7, quando João vê a multidão dos redimidos, como é que eles se encontram diante do Senhor
e do Cordeiro. Apocalipse 7, a partir do versículo 9. Olha que interessante. Depois destas coisas, vi e eis grande multidão que ninguém podia enumerar, de todas as nações, tribos, povos e línguas, em pé diante do trono e diante do Cordeiro, vestidos de vestiduras brancas, e o que eles tinham em suas mãos? Palmeiras, ramos de palmeiras, com palmas nas mãos. E clamavam em grande voz, dizendo: ao nosso Deus que se assenta no trono e ao Cordeiro pertence a salvação. Então, a atitude dos judeus ao recepcionarem Jesus, entrando por Jerusalém, era de alegre festa. Eles estavam com o coração cheio de alegria, eles estavam tomados de grande emoção e eles estavam saudando aquele que entrava pelas portas de Jerusalém com palmas nas mãos, mas eles estavam também dizendo o seguinte, veja novamente o versículo 13 do capítulo 12. Eles estavam gritando algo, eles estavam gritando Hosana. E a palavra Hosana significa dizer salve agora. Eles estavam dizendo isso, bendito o que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Era um grito de triunfo, Hosana significa um grito de triunfo, não era uma petição. E veja que aqueles que estavam dizendo isso provavelmente não estavam medindo a profundidade de seu significado, mas eles estavam cumprindo um propósito divino. Jesus Cristo falou certa vez que, ele disse, na verdade, nesse mesmo acontecimento, em um dos evangelhos, um dos outros evangelhos, que se estes não fizessem isso com a entrada dele, pela entrada dele, as pedras iriam fazer. Ou seja, eles estavam, ainda que sem perceber a profundidade do que estava sendo dito, cumprindo uma profecia antiga. Jesus entraria pelas portas de Jerusalém, Jesus entraria para morrer por seu povo pelas portas de Jerusalém e seria saudado pela multidão. E aí a sequência vai nos indicar isso, como eu disse aos irmãos, que foi apenas uma excitação do momento. Porque mais adiante a mesma multidão vai pedir para Jesus ser morto. Mas o fato é que a soberana mão daquele que dirige todas as coisas promoveu tudo isso, fazendo que acontecesse um testemunho público e glorioso de seu filho quando ele estivesse entrando pelas portas de Jerusalém para ser o sacrifício de seu povo eleito. Em seu nascimento, Jesus Cristo foi louvado pelos anjos. Vocês conhecem a história. Quando ele nasceu na cidade de Belém, o mesmo Pai enviou os seus anjos para que dissessem aos pastores de Belém: hoje vos nasceu na cidade de Davi um Salvador, que é Cristo o Senhor. E agora, este mesmo Pai estava movendo o coração da multidão para que saudasse o seu abençoado Filho que estava vindo em seu santo nome. Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Novamente, antes que o ministério público de Cristo Jesus começasse, Deus então enviou os sábios do Oriente até Jerusalém para anunciar a Herodes, o rei dos judeus, que o verdadeiro rei de toda a terra havia nascido. E agora, o ministério público de Jesus estava terminando. E novamente, qual é o testemunho que está sendo dado pelos judeus? Este é o Rei de Israel. Portanto, Hosana, salve agora. É um clamor de saudação alegre a um grande rei. Verso 14, observem: e Jesus, tendo conseguido um jumentinho, montou, segundo está escrito. Esta declaração que nós temos aqui resumida pelo apóstolo João, na verdade ela é mais abrangente. Ela vai reunir uma palavra, muito mais palavras que apontam para um resultado que é dado aqui quando Jesus ele entra por Jerusalém montado no filho de uma jumenta, um jumento jovem.
Por exemplo, quando você vai para o relato de Lucas, você vai notar o que impressionantemente ocorreu para que Jesus então entrasse por Jerusalém montado em um jumentinho. Vamos para Lucas 19, por favor. Lucas capítulo 19. A partir do versículo 29, observemos. O resumo que João dá para nós implica que aqueles que leriam o seu evangelho já tinham conhecimento do que aconteceu antes. E aí você tem um registro aqui no evangelho de Lucas. Por exemplo, Lucas 19, a partir do versículo 28, diz assim: E dito isto, prosseguia Jesus, subindo para Jerusalém. Ora, aconteceu que, ao aproximar-se de Betfagé e de Betânia, junto ao Monte das Oliveiras, enviou 2 de seus discípulos, dizendo-lhes: Ide à aldeia fronteira, e ali, ao entrardes, achareis preso um jumentinho, que jamais homem algum montou. Soltai-o e trazei-o. Se alguém vos perguntar: Por que o soltais? Respondereis assim: Porque o Senhor precisa dele. E, indo os que foram mandados, acharam segundo lhes dissera Jesus. Quando eles estavam soltando o jumentinho, seus donos lhes disseram: Por que o soltais? Responderam: Porque o Senhor precisa dele. Então o trouxeram e, pondo as suas vestes sobre ele, ajudaram Jesus a montar. Veja que não há nada no relato lido aqui, comparado com o que nós temos no Evangelho de João, que entre em conflito. Mas a declaração que João faz, bem mais curta, mostra que quando Jesus ele se assenta naquele jumentinho, ele consegue aquele jumento, monta nele para entrar em Jerusalém, tudo já havia sido preparado. E aqui você tem mais uma vez um registro que não é acidental, mas é proposital de quem era de fato Jesus. Observem, Jesus vai revelar aos seus discípulos, mais uma vez, que ele não era um homem comum, ele era onisciente. Ele disse que eles deveriam ir na aldeia específica, que eles iriam encontrar um jumento específico, jovem, que nunca foi montado por ninguém, e se os seus donos dissessem por que eles estavam tirando aquele jumento, poderiam pensar: vocês estão levando ele, vocês estão furtando esse jumento, vocês devem dizer que o Senhor precisa dele, ou seja, era emprestado, e aqueles que fossem donos não iriam causar nenhum impedimento. Veja como os discípulos ali testemunharam mais uma vez a onisciência de Jesus Cristo. Ele sabia o local preciso onde o jumentinho estava amarrado. Ele sabia de tudo. E então, irmãos, voltando para o Evangelho de João, você vai perceber que ele vai fazer isso para cumprir uma profecia. Essa profecia, ela é do livro do profeta Zacarias. Vejam o verso 15, por favor. A ênfase que João coloca aqui é na idade que o animal possuía, a idade que o animal tinha quando Jesus o montou. Verso 15: Não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Jesus vai montar nesse jumentinho, segundo a profecia do livro de Zacarias. Ele era um jumento jovem. Lucas vai destacar, nós já vimos isso, ele era um jumento sobre o qual ninguém nunca havia montado. Agora, tudo isso, irmãos, não é sem sentido. É importante observar isso. Por que razão? Na lei de Moisés, somente os animais que nunca tinham sido submetidos a qualquer trabalho, eles poderiam ser usados para o sacrifício. Eles poderiam ser usados para propósitos sacrificiais. Números 19 vai nos ensinar sobre isso, Deuteronômio 21 também. Então, o que é que nos impressiona aqui? Você tem um jumento que nasceu e ele era jovem, nunca tinha sido montado por ninguém, nunca tinha sido submetido a qualquer trabalho,
e ele seria usado para que aquele que nasceu de uma virgem pudesse montar sobre ele. Agora, observem que interessante. Ele seria sepultado em um novo sepulcro, como diz o Evangelho de João mais adiante, o sepulcro onde Jesus foi colocado quando morreu, nenhum homem antes havia sido morto e colocado lá. Agora você tem antes disso uma menção impressionante, ou seja, você tem aqui a menção de que aquele que assumiu a posição de rei, senhor de seu povo, e que nasceu de uma virgem conforme as profecias, ele também entraria pela cidade de Jerusalém, montado em um animal que nunca foi usado por homem algum. Sua mãe o gerou virgem de forma milagrosa. Agora, o seu filho, Jesus, o Rei dos Reis, ele também entraria naquela cidade, ungido para a morte por Maria Madalena, irmã de Lázaro, e ele entraria sobre um jumento que nunca havia sido usado para qualquer outro serviço, mas preparado para apresentar o Senhor Jesus para o mais importante de todos os sacrifícios. Aqui você tem um detalhe que mostra a pessoa de Cristo como uma pessoa singular, importante, especial, para a obra que ele estava prestes a fazer. E esses detalhes, então, eles vão se cumprindo, irmãos, profeticamente. Ele sempre faria aquilo que agradava ao Pai. E ele não deixaria de cumprir aquela profecia antiga que dizia: não temas, filha de Sião, eis que o teu rei aí vem, montado em um filho de jumenta. Essa era uma hora importante, de fato. O verdadeiro rei de Israel, irmãos, o filho de Davi e o Senhor de Davi, agora sim estava se apresentando oficialmente ao povo, à sua nação. Lembrem-se, várias maneiras e tentativas foram feitas para fazer isso por ele, mas ele não aceitou. E aqui nós temos uma visão importantíssima a respeito de tudo isso. O Senhor Jesus estava se apresentando naquele instante como o rei que havia sido preparado para morrer em favor dos seus. Ele estava fazendo tudo aquilo para atender aos requisitos das palavras proféticas ditas antes de seu ministério e que falavam a respeito dele. Mas isso nos leva mais uma vez a nos perguntar: qual era o propósito de Deus em exigir que o Messias de Israel agisse dessa forma nesta ocasião? Quando nós tentamos buscar respostas para isso, nós precisamos observar cuidadosamente todo o cenário aqui diante de nós. Observem, quando nós olhamos o contexto, nós ficamos impressionados com o que estava acontecendo ali. A morte de Jesus se aproximava e seria uma morte terrível, humilhante. A morte de Jesus se aproximava e no final do capítulo 11 deste mesmo evangelho que estudamos, o evangelho de João, os homens estavam armando para matá-lo. Os líderes das nações ou da nação de Israel estavam em conluio para fazer isso, matar o Senhor Jesus Cristo. Se alguém soubesse de seu paradeiro, eles disseram: deverá denunciá-lo. O capítulo 12, então, ele é aberto com uma solene declaração que faltavam apenas 6 dias para a celebração da Páscoa. Ou seja, a hora para a matança do verdadeiro cordeiro se aproximava rapidamente. Ele então seria ungido por Maria e ele mesmo haveria de interpretar a ação dela, a atitude dela. Ela deve guardar ainda um pouco desse perfume para o dia da minha morte. Mas aqui você tem então a chave para entender tudo isso. O Senhor da glória estava prestes a entregar a sua vida, mas antes de fazer isso, ele iria se manifestar publicamente para toda a cidade de Jerusalém. Era o que ele estava fazendo ao entrar pelas portas de Jerusalém.
Ele sabia que mãos indignas e perversas estavam prestes a colocar suas mãos ou a se colocar sobre ele. E ele carregaria a culpa de Israel sobre os seus ombros. Eles estariam prestes a crucificá-lo. E então, o que é que Jesus vai fazer? Propositalmente, ele vai atrair a atenção para ele. Ele vai entrar dessa forma. Ele vai fazer com que as multidões afluam para as portas de Jerusalém para saudá-lo. Ele vai aceitar que as multidões gritem: Hosana, bendito que vem em nome do Senhor e que é rei sobre Israel. E agora ninguém poderia reclamar de que ele estava escondendo quem de fato ele era. Vocês lembram que em certa ocasião, capítulo 10 do Evangelho de João, os fariseus disseram: se tu és o Cristo, fala isso abertamente para nós. Jesus agora estava dizendo claramente quem ele era. Ele estava aceitando toda aquela recepção. Ele era seu rei. Ele havia encarnado para trazer salvação para o seu povo. Agora ele estava se apresentando para aqueles que iriam matá-lo, que iriam rejeitá-lo, mas eles não poderiam negar o fato de quem ele de fato, verdadeiramente era. Há um detalhe aqui na profecia de Zacarias, vejam o versículo 15, que é importante. Ela não é citada em sua totalidade, ela não é citada por completo, não é. Veja Zacarias capítulo 9, por favor, livro do profeta Zacarias. Zacarias capítulo 9. Se você notar, no capítulo 9, o versículo 9, onde nós temos o registro dessa profecia que se cumpre em Jesus Cristo, ela é muito mais extensa. Eu vou ler para vocês. Alegra-te muito, ó filha de Sião. Exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí te vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em jumento, num jumentinho, cria de jumenta. Se você notar bem, a profecia ela é citada pelo apóstolo João, mas de maneira muito resumida. A pergunta é: a omissão foi proposital ou não? Há muito mais indícios de que João, sob inspiração, ele registra aquilo que o Espírito pretendeu fazer para destacar alguns pontos importantes aqui. Primeiro deles, você não tem o registro das palavras iniciais: alegra-te muito, ó filha de Sião, exulta, ó filha de Jerusalém. E por que razão, irmãos? Porque naquele momento, Israel não poderia ser chamado para alegrar-se. Não poderia fazer isso enquanto estivesse rejeitando o seu rei. Não havia motivo para alegria. E essa parte, então, da profecia estava aguardando uma realização em um dia futuro. Mas ainda não era a hora. Não até que, primeiramente, Israel chorasse como alguém que chora por seu único filho, como Zacarias capítulo 12 menciona. Não até que Israel reconhecesse sua ofensa, como registrou o profeta Oséias, não até que eles se arrependessem, como nós temos o registro em Atos dos Apóstolos, não até que eles dissessem: vinde e tornemos ao Senhor, porque Ele nos despedaçou e nos sarará, Ele nos feriu e nos ligará, como Oséias profetizou. Resumindo, irmãos, não até que seus pecados fossem afastados e o espírito de alegria e de contentamento lhes fossem dados. Não havia motivo para que Jerusalém exultasse, para que se alegrasse, porque Israel estava prestes a matar o seu Redentor. Segundo lugar, você também tem a omissão das palavras justo e salvador. Olhe novamente para Zacarias, diz assim: alegra-te muito, ó filha de Sião,
Exulta, ó filha de Jerusalém, eis aí te vem o teu rei, justo e salvador. Você tem então a omissão dessas palavras, porque é importante notar também uma prova impressionante da divina inspiração da Bíblia. Lembrem-se, irmãos, não foi em justiça, mas em graça que o Senhor Jesus veio a Israel pela primeira vez. Ele veio para buscar e salvar o que se havia perdido. Ele mesmo se revelou para destruir o pecado pelo sacrifício de si mesmo. Mas quando Jesus vier segunda vez, diz a Escritura, a palavra por meio de Jeremias receberá o seu perfeito cumprimento. Jeremias escreveu: eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo e um rei que reinará e prosperará e executará juízo e justiça sobre a terra. Mas e por que a omissão a respeito da salvação? Porque lembrem-se, como nação, Israel não teria salvação. Muitas vezes o Senhor tentou reunir o seu povo como uma galinha reunia os seus pintinhos, mas eles não quiseram isso. Primeiro século, no ano 70, Jerusalém iria tombar. Mais de 1 milhão de judeus seriam mortos. O templo e a cidade de Jerusalém arruinados. Não haveria salvação para a nação. Ela estava sob juízo. Temos ainda uma outra omissão que eu gostaria de destacar. Ela é a menor delas, mas não deixa de ser importante. Zacarias também disse que o rei de Israel viria humilde. Está lá, Zacarias 9, versículo 9, e montado em um jumento. Mateus ele vai mencionar a humildade de Cristo, embora a palavra seja traduzida por manso, mas é uma referência à sua humildade. Mas por que João ele omitiu a palavra humilde? Porque, lembrem-se, o desígnio principal do quarto evangelho era enfatizar a glória de Cristo. Era o glorioso Filho de Deus, aquele que estava entrando pelas portas de Jerusalém. Então, meus irmãos, o fato de o Senhor Jesus estar sentado sobre um jumento traz à tona a sua importante glória. Mas agora a sua glória revelada através da sua morte. Como filho de Davi, segundo a carne, Gálatas capítulo 4 diz que ele foi aquele que nasceu sob a lei. Ele foi aquele que cumpriu perfeitamente toda a lei do Senhor em todos os seus pontos. Mas agora algo marcaria o povo de Israel de maneira peculiar. Os reis de Israel, eles não podiam ter muitos cavalos. Vocês lembram disso? Em Israel, o boi era usado para arar e o jumento era usado para montar, para o homem montar sobre ele e também para ele carregar fardos. Havia um decreto em Deuteronômio 17 expresso que proibia o rei de Israel multiplicar para si mesmo cavalos. Deuteronômio diz assim: mas ele não multiplicará cavalos para si, nem fará o povo voltar para o Egito para que ele multiplique cavalos. Por que o Senhor deu essa ordem? Qual o mal em se criar cavalos para si? Principalmente o rei. O rei de Israel, ele deveria ter uma postura diferente dos demais reis do Antigo Oriente. Ele era o rei separado por Deus e ele deveria nitidamente se destacar dos reis pagãos. Se você notar bem, você vai perceber que Faraó, ele possuía muitos cavalos. Êxodo capítulo 14 fala sobre isso. Os reis de Canaã, Josué capítulo 11 também fala sobre isso. Naamã, em 2 Reis, fala também. O rei da Síria, em Isaías 37, todos eles são mencionados como possuidores de muitos cavalos e de muitas carruagens. Mas como deveria se portar um rei de Israel? Vamos para o Salmo capítulo 20, por favor. Nada na Bíblia é por acaso. Nada na Bíblia é por acaso. Salmo
de Davi, capítulo 20, verso de número 7. Verdadeiros israelitas, diferentemente dos pagãos, eles diriam: uns confiam em carros, outros em cavalos. Nós, porém, nos gloriaremos em o nome do Senhor nosso Deus. Nenhum rei Israel, então, deveria fazer aquilo que os pagãos faziam, e o destaque é que eles tinham uma atitude de humildade revelada ao usarem os jumentinhos para provar que eles não confiavam na força dos cavalos. E lembrem-se, os cavalos foram usados durante muito tempo como a infantaria dos exércitos, por sua força, seu poder. O povo de Israel, então, confiava no Senhor dos exércitos. Lembrem-se também que o primeiro pecado registrado de Salomão foi a respeito disso. Em 1 Reis, capítulo 4, diz assim: e Salomão tinha 40.000 baias de cavalos para os seus carros. Muitos cavalos, não? E 12.000 cavaleiros. Agora você está diante, em João 12, de alguém obediente à lei. Muito obediente à lei. Então, como rei, que tipo de animal Cristo escolheria para entrar pelas portas de Jerusalém? Aquele escolhido pelo Pai. Ele então vai mandar buscar um jumentinho que nunca havia sido montado por homem algum, para emprestado usá-lo para sua entrada para a morte pelo seu povo. Aqui você percebe mais uma vez que o Senhor foi aquele que deixou de fato de lado a sua glória quando assumiu a nossa forma humana, conforme em Filipenses capítulo 2, e veio para morrer em resgate de seu povo. Voltem para o Evangelho de João comigo, por favor, e vejam o que Jesus registra em sua oração sacerdotal, capítulo 17, no versículo de número 5, ele diz assim, João 17, versículo 5, e agora glorifica-me, ó Pai, contigo mesmo, com a glória que eu tive junto de ti, antes que houvesse mundo. Jesus havia deixado de lado a sua glória, aquele que era um com o Pai, e que no princípio era Deus e estava com Deus, não considerou ser igual a Deus, mas esvaziando-se de sua glória, assumiu a forma de servo. A atitude perfeita do nosso maravilhoso Salvador não somente destaca a sua sujeição à lei de Moisés, mas também a sua humildade graciosa. Então, meus irmãos, quando Jesus se apresentou formalmente a Israel como seu rei, ele não entrou pelas portas de Jerusalém uma carruagem dourada, puxada por garanhões poderosos, mas em vez disso, ele veio sentado em um jumentinho. Nenhum animal estava atrelado a arreios mais belos do que as vestes que seus discípulos haviam estendido sobre ele. E até mesmo o jumento, lembrem-se, não era seu. Ele não tinha nada. O jumento lhe foi emprestado. Verdadeiramente, as coisas que são muito estimadas entre os homens, Lucas 16 nos diz, são abomináveis aos olhos de Deus. O bispo Ryle, comentando essa passagem, diz algo interessante. Ryle escreveu: nenhum soldado romano da guarnição de Jerusalém, que de pé em seu posto ou sentado na janela de seu quartel, viu nosso Senhor montado em um jumento, poderia relatar ao seu centurião que ele parecia alguém que veio para arrancar o reino da Judéia das mãos dos romanos, expulsar Pôncio Pilatos e as legiões romanas da fortaleza Antônia e alcançar a independência para os judeus com a espada. Os romanos nem se moveram. Quem é aquele que está entrando por Jerusalém e que estão saudando como um rei, e ele está montado em um jumento? Por trás dele não vem nenhum exército. Ele entra daquela forma extremamente humilde. A conclusão, esse homem é inofensivo para nós. Lembrem-se, em seu julgamento, Pilatos disse: eu não vejo mal nenhum nesse homem.
Por que vocês querem matá-lo? Esse foi o Filho de Deus, quando habitando entre nós e entre os homens, glorioso e ao mesmo tempo humilde. Ele estava deixando claro para o seu povo, irmãos, que o seu reino não era deste mundo. Ele estava deixando um exemplo para nós também. Romanos 12, e não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tomem a forma dele. Sejam totalmente diferentes dele. Alguns podem questionar, mas isso não entra em conflito com Apocalipse 19, porque lá diz que Jesus vem montado em um cavalo branco, como um rei glorioso, com uma espada que sai da sua boca, a sua palavra. E sim, Apocalipse 19 diz que ali é o Senhor Jesus Cristo, mas lembrem-se, é o Senhor Jesus Cristo vindo em juízo, depois de gloriosamente ressurreto, à direita do Pai, sobre uma nação que o rejeitou e por isso foi julgada. É o mesmo rei que voltará segunda vez, e aqueles que não se arrependerem não experimentarão mais da sua humildade e mansidão, mas da sua justiça e do seu juízo, por rejeitarem a ele como de fato ele é, ou como de fato ele se revela, o Rei Todo-Poderoso. Ele se revelará sim, e em um segundo momento a Bíblia diz, tudo será diferente. Ele vai retornar em poder e majestade. E aquele, irmãos, que antes não tinha nem um jumento para entrar pelas portas de Jerusalém, diz a Escritura, voltará do seu trono glorioso. Aquele que foi crucificado como um malfeitor, voltará com o seu cetro de domínio mundial e julgará o mundo com justiça. Lembrem-se, assim como aquele jumentinho foi bem adequado para o Cristo que havia deixado de lado a sua glória, o cavalo de guerra de Apocalipse 19 se harmoniza perfeitamente com o fato de que hoje esse mesmo Cristo está coroado à destra do Pai em honra, poder, majestade e glória. É o Cristo que nós servimos e adoramos, é o nosso maravilhoso Salvador. Os discípulos não entenderam isso, vejam o verso de número 16, por favor. Seus discípulos, a princípio, não compreenderam isto. João 12, 16. Quando, porém, Jesus foi glorificado, então eles se lembraram de que estas coisas estavam escritas a respeito dele e também de que isso lhe fizeram. Eles foram ingênuos quando confessaram isso uns para os outros. Eles esqueceram de tudo aquilo que a Escritura estava falando a respeito de Jesus. Sendo eles os apóstolos, eles mesmo assim estavam abraçando as verdades do Evangelho de forma lenta. Por isso, nenhum de nós pode exigir um do outro que seja aceita a verdade do Evangelho da mesma forma que um aceita e o outro tem dificuldade. Um caminha mais rápido e o outro não. O exemplo dos próprios discípulos mostram isso. A princípio, eles não compreenderam, mas depois eles vão entender o motivo de tudo aquilo acontecer. Eles estavam então, irmãos, como diz a Bíblia, crescendo na graça e no conhecimento de Jesus Cristo. Mas notem, quando João diz estas coisas, não creram seus discípulos, ele está também falando a cada leitor de seu evangelho o seguinte: é uma bênção para nós hoje, é nosso privilégio, assim como também é nosso dever santo, crer em tudo o que Deus disse, quer entendamos ou não. Esse é o ponto. Eu posso ter dificuldade de aprender determinada doutrina, mas se Deus disse, ainda que eu não entenda completamente, eu creio. Eu creio e espero para que mais adiante eu possa compreender melhor. Eu não posso rejeitar. Eu não posso duvidar.
Eu preciso abraçar o que o Senhor fala. E quanto mais implicitamente nós cremos, mais provável será que Deus se agrade em honrar nossa fé, nos dando entendimento. Vocês lembram? Hebreus capítulo 11, versículo 3, nos lembra sobre a natureza da fé. Nós cremos nas coisas que se esperam, na convicção de fatos que não se veem. Isso é fé. E é necessário que aqueles que se aproximam dele creiam que ele existe e se torna galardoador daqueles que o buscam. Verso 16, então, nos lembra, irmãos, que o fato de que por 2 momentos a mesma coisa aconteceu com os discípulos deve nos chamar a atenção. A primeira delas ocorreu no capítulo 2, logo, quando Jesus realizou o primeiro milagre nas bodas de Caná da Galileia. E você vai perceber que tudo isso vai sendo registrado para que nós entendamos que, de forma semelhante, o conhecimento que Deus vai nos dando, ele é gradativo, ele é progressivo. Por isso nós somos desafiados a crescer diariamente no conhecimento de Deus. Provavelmente o que mais mexeu com o coração dos discípulos foi o que Lucas registrou no capítulo 19. Quando chegou perto e viu a cidade, diz Lucas 19, versículo 41, Jesus começou a chorar. Ele chorou sobre ela. E olhando para esse versículo, talvez fosse mais preciso dizer que Lucas registra uma entrada em prantos do Senhor em Jerusalém, em vez de uma entrada triunfante. Ele não foi enganado, de fato, pelos gritos de hosana da parte do povo. Ele chora porque ele sabia que a hora de sua crucificação estava próxima e não seria sua coroação outra, senão com espinhos em sua cabeça. Ele sabia que em apenas alguns dias, como eu já disse aos irmãos, as hosanas gritadas pelas multidões seriam substituídas por crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o já. Jesus sabia que a nação de Israel logo consumaria o seu pecado, dando a Jesus a crucificação como um condenado, ao invés de um trono para o rei de Davi, o rei de Israel. Mas por que os discípulos ficaram confusos e incapazes de entender tudo isso, irmãos? Essa é uma pergunta pertinente nesta manhã. Por quê? Porque eles estavam tão relutantes em pensar que aquele que tinha poder para operar milagres tão poderosos não poderia se submeter a uma morte tão humilhante, vergonhosa. Eles estavam confusos por conta disso. Eles esperavam até o fim que o Senhor restabelecesse as coisas, que Ele restaurasse o verdadeiro trono a Israel. Foi por isso que, na manhã da ressurreição, Ele disse aos discípulos do caminho de Emaús, vamos para Lucas 24, vamos lembrar juntos. Ele disse assim, Ele os exorta, e Ele fala nos versos 25 e 26, Lucas 24, então lhes disse Jesus, ó nécios e tardos de coração, para crer tudo o que os profetas disseram. Porventura, não convinha que o Cristo padecesse e entrasse na sua glória? E começando por Moisés, discorrendo por todos os profetas, expunha-lhes o que a seu respeito constava em todas as Escrituras. Sim, e ele lembra aos 2 discípulos no caminho de Emaús, é que a sua obra real, o seu ofício de rei, implicaria em sofrimento antes da glória, implicaria em uma cruz antes da sua coroação. Mas quando Jesus foi glorificado, a Bíblia diz, quando ele ascendeu ao céu
e o Espírito Santo foi dado para guiar os seus discípulos a toda a verdade. Então eles lembraram que todas estas coisas foram escritas a respeito dele. Por essa razão, você vai notar que no Evangelho de João, lá nos versículos 17 e 18, a multidão que dava testemunho, aquela multidão que esteve com Lázaro, ela então sai ao seu encontro porque sabia o que ele havia feito. Verso 17 diz de João 12: dava, pois, testemunho disto a multidão que estivera com ele, quando chamara Lázaro do túmulo e o levantara dentre os mortos. Por causa disso também a multidão lhe saiu ao encontro, pois ouviu que ele fizera este sinal. E testemunharam o milagre realizado por Jesus ao ressuscitar Lázaro, agora estavam relatando este milagre em Jerusalém. E agora era sabido que Jesus tinha o poder para restaurar os mortos à vida e que este Jesus estava se aproximando da capital e muitos então saem para encontrá-lo. E aqui, mais uma vez, você tem uma ênfase, a profunda culpa do povo de Israel por rejeitar as credenciais de Jesus. Irmãos, elas eram incontestáveis. A multidão estava ali. A multidão estava dizendo: nós vimos, ele ressuscitou a Lázaro, ele estava morto há 4 dias, é Jesus quem ele é o bendito que vem em nome do Senhor, ele é o rei de Israel. Mas isso só fez com que os fariseus então ainda mais o detestassem. Assim encerra a passagem de hoje. Eu vou ficar com o verso 19, diz assim: de sorte que os fariseus disseram entre si: vede que nada aproveitais. Eis aí vai o mundo após ele. Você tem aqui mais uma vez o registro dos relatos independentes entre os evangelhos de uma mesma passagem. Por exemplo, Lucas diz assim: e alguns dos fariseus dentre a multidão lhe disseram: mestre, repreende os teus discípulos. Como eu citei aos irmãos, e o Senhor lhes respondeu: eu vos digo que se estes se calarem, as pedras imediatamente clamarão. Então você tem várias nuances desse acontecimento, de muitas coisas que aconteceram naquele instante ali. João destaca o desgosto dos fariseus diante daquela cena. Eles tinham inveja da popularidade de Jesus. Eles tinham medo do próprio domínio de Jesus sobre o povo. Lembrem-se, eles tinham medo de perder a sua posição perante Roma com os seus privilégios. Mas aí você nota que as saudações alegres que o Senhor Jesus recebeu das multidões, elas revelaram uma manifestação secreta, porém poderosa, da ação de Deus, atraindo os corações daqueles homens para si mesmo, a fim de fazerem a declaração que recebia Jesus como rei de Israel, de comentarem e espalharem o que eles de fato viram. A passagem de hoje se encerra com um daqueles grandes dilemas da Escritura. Como é que nós poderíamos explicar que de repente aquele povo mudaria de opinião? De repente a mesma multidão mudaria de procedimento? De repente gritariam para que Jesus fosse morto? João destaca aqui que isso tudo revela para nós como o coração do homem ele é inconstante. E essa é uma triste verdade. É inegável que muitos na história da igreja foram usados de diversas maneiras pelo Senhor e glorificaram bastante o nome de Cristo através da pregação do Evangelho, do ensino do Evangelho, levando muitas almas ao conhecimento da palavra de Deus e de repente abdicaram de tudo isso. Como explicar? É inegável. Cristãos mais antigos aqui sabem a história de muitos homens que fizeram grandes coisas em nome do Senhor e de repente hoje se tornaram inimigos do Evangelho, passaram a odiar o Senhor. O coração do homem ele é tão inconstante
Ele pode então, como disse o irmão do Senhor em sua carta, da mesma boca pronunciar bênção e ao mesmo tempo maldição. É incoerente? É. Como é que uma fonte boa pode jorrar o que é doce e depois jorrar o que é amargo? Mas eis, irmãos, o nosso coração. Aqui você tem gritos que expressam a natureza humana. Em João 12, de louvor e aclamação ao Rei dos Reis, Jesus Cristo. Mais adiante, gritos, mas que vão exclamar horror e tragédia quando os homens vão pedir para que Jesus fosse morto. Observem, irmãos, como tudo isso aqui nos revela a influência do mal em nosso coração, mas como também o poder de Deus pode mover os corações para cumprir propósitos determinadamente santos. O Antigo Testamento diz que o Senhor moveu o coração de um rei para decretar o retorno de seu povo à terra, devolvendo seus bens, dando proteção e sustento para que a cidade de Jerusalém fosse reconstruída. A Bíblia diz claramente, Deus moveu o coração de Ciro. Ainda hoje o mesmo acontece. E duas verdades aqui, irmãos, elas são muito importantes e eu queria destacá-las. Elas falam de como Deus se relaciona com os homens. Ele, por vezes, age com um poder constrangedor para os seus corações, ou sobre os seus corações, por vezes com um poder restritivo sobre eles. Falando sobre este primeiro poder, eu poderia tomar o exemplo de como o Senhor favoreceu José aos olhos do carcereiro. Como o Senhor moveu Balaão a abençoar Israel, mesmo tendo sido contratado para amaldiçoá-lo. Como ele despertou, assim como eu citei, o espírito de Ciro para fazer uma proclamação, dando aos judeus o direito de retornar à Palestina. Mas com respeito ao seu poder restritivo, Deus foi aquele que impediu Abimeleque de pecar, quando o próprio Abraão mentiu, dizendo que Sara era sua irmã. Os irmãos de José conspiraram contra ele para matá-lo, mas Deus não permitiu que eles realizassem as suas más intenções. Essas duas verdades recebem destaque aqui na história do nosso Redentor. Foi a ordem dada por ele que fez com que o leproso fosse purificado, que o cego passasse a ver, que Lázaro fosse ressuscitado. A sua ordem, os discípulos deixaram as suas redes e foram então viver e se tornar com ele pescadores de homens. Mateus deixou a coletoria de impostos, Zaqueu desceu da árvore e o recebeu em sua casa. A sua ordem, os apóstolos saíram para pregar o evangelho sem pão e sem sustento. Fizeram as multidões famintas se sentarem para uma refeição, quando tudo o que estava à vista eram apenas 5 pães e 2 peixinhos. Sim, um poder constrangedor foi exercido por Jesus naquele momento. Mas também igualmente poderoso, se não tão evidente, foi o poder restritivo que ele exerceu em seu ministério. Em Nazaré, aqueles que o rejeitaram o levaram até o cume do monte para que pudessem lançá-lo de cabeça para baixo. Mas ele passou pelo meio deles e seguiu o seu caminho. Em João capítulo 10, nós sabemos que eles procuraram outra vez prendê-lo, mas ele escapou de suas mãos. Em João 18, quando os oficiais vieram prendê-lo no jardim, e ele disse, eu sou, eles caíram como mortos diante do seu poder restritivo. Mas o poder de Jesus também restritivo foi exercido, irmãos, de outras formas. Quando ele percebeu que o entusiasmo, por vezes, dos homens, na verdade, se revelaria mais adiante uma força muito, muito rebelde e má. Quando vieram e o levaram à força para fazê-lo rei, ele partiu.
Durante todo o seu ministério, ele diz, encorajou todos os símbolos públicos de honra do povo para que, humanamente falando, a inveja de seus inimigos não levasse sua pregação a um fim prematuro. Mas seu ministério público havia terminado, então ele agora removeria a restrição que havia sobre os seus corações e permitiria que as multidões o aclamassem com seus alegres hosanas. Não porque ele ansiasse por pompa e circunstância, mas para que a palavra do Pai pudesse ser cumprida. O que os galileus fizeram, aclamando o seu nome com alegria, na verdade, lembraria tudo aquilo que deveria ser cumprido em sua trajetória como nosso Redentor. Quando suas esperanças se frustraram, porque eles queriam um rei temporal, e aqui eu concluo, não esqueçam, seus corações então foram transformados, e agora os hosanas foram substituídos por ódio e raiva, e todos eles se uniram para gritar contra ele, crucifica-o, crucifica-o, crucifica-o. Estamos aqui, irmãos, nesta manhã, é porque o poder constrangedor do nosso rei e o seu poder restritivo nos mantém de pé. Basta-nos que ele retire isso e nós vamos embora daqui e não voltamos nunca mais. Basta-nos que ele retire de nós o seu amor, a sua graça, que ele retire de nós a sua misericórdia e nos deixe livres para fazer o que quisermos. Nós vamos embora e não voltamos nunca mais. Nunca esqueçam, irmãos, que quem nos atrai até aqui, quem nos traz a presença de Deus, quem nos garante que a nossa adoração é recebida, quem nos garante que os nossos pecados, todos eles, estão perdoados, é o mesmo Redentor com o seu poder restritivo e constrangedor sobre os nossos corações. Aquele que veio ao mundo em forma humilde para ser o nosso justo e salvador, e colocou em nosso coração e em nossa boca, ao invés de pranto e lamento, alegria e regozijo por tão grandiosa salvação. E vamos experimentar hoje na mesa do Senhor, deve trazer para nós essa lembrança. Durante muito tempo, a mesa do Senhor ficou conhecida como um lugar de tristeza, de lamento. É incoerente pela lógica da adoração, pela lógica litúrgica que façamos isso, porque nós já passamos pela confissão de pecados. E o que é que acontece depois que os nossos pecados são perdoados? O que é que acontece quando nós ouvimos mais uma vez sobre o nosso grande Salvador? O que acontece quando a glória do Rei novamente brilha sobre nós e nós sabemos, sim, nós pertencemos a Deus, nós temos um Redentor e Ele morreu pelos nossos pecados. O pranto sai, a tristeza desaparece, em lugar de choro vem a exultação e a alegria. Alegra-te, pois, ó filha de Sião. Nós então devemos vir à mesa alegres. Nós devemos nos aproximar da mesa do Senhor felizes. A comunhão, ela marca e ela sela e confirma tudo isso que a Bíblia diz. Nossos pecados estão perdoados em Cristo. E por essa razão, toda vez que nos aproximarmos da ceia do Senhor, nós devemos ter essa plena consciência, meus amados irmãos, do que nós estamos fazendo. Nós devemos nos preparar antes, como diz a Escritura, e os nossos catecismos nos orientam, para que não aconteça conosco o que aconteceu com Judas Iscariotes. Ele ceou, mas porque tinha maldade em seu coração. Ele ceou, mas porque não confessou os seus pecados, o diabo tomou conta dele e ele se perdeu. Mas quando nós somos preparados por Deus, somos lembrados de que Ele perdoa os nossos pecados, nós nos aproximamos da mesa com fé,
E só nos resta a alegria da salvação. Eu como e bebo na presença do Rei. Eu como e bebo da mesa que Ele preparou. E você sabe muito bem, não há tristeza ou lugar para tristeza em uma mesa. O nosso Deus, que é o Deus do alimento, nos deu a comida e a bebida para que fossem usadas não somente para nutrir o nosso corpo, mas para que envolvesse a alegria e a festa e a celebração do povo de Deus. Por isso Jesus escolheu uma mesa como este importante sacramento. Você não come quando está triste, ou quando você está chorando, ou quando você está lamentando. Você come quando você está alegre, você está na presença dos seus, você está na presença de Deus. É o que nós vamos fazer hoje aqui mais uma vez. E por isso, o que nós vamos fazer hoje aqui é tão especial. E você que ainda não tomou a decisão de deixar a sua vida para trás e confessar o precioso nome de Jesus como seu Senhor e Salvador, deve fazer isso hoje. Deve se preparar para participar da mesa do Senhor. Deve receber o santo batismo, deve professar a sua fé. Você que foi criado na igreja, não deve se esquecer disso também e deve se aproveitar para esse momento. Ele é importante, ele é especial para a sua caminhada de fé com o Senhor. Nada é mais importante para você do que agora, abraçando a fé de seus pais, dizer: o teu Deus é o meu Deus, o teu Salvador também é o meu Salvador. Vamos orar. Senhor, nós te agradecemos por tua santa palavra e rogamos que seja ela aplicada ao nosso coração. À medida que nós estudamos a história do nosso Salvador, como ele, sendo ungido para a morte, agora entraria publicamente pelas portas de Jerusalém, revelando a sua glória em todos os aspectos, inclusive a sua glória através do seu sacrifício. Como é importante, Senhor, para nós, aprendendo sobre tudo isso, recordarmos que tudo isso está ligado à nossa salvação, ao fato de que Ele morreu para nos salvar. Ele morreu para que a nossa tristeza fosse substituída pela alegria da salvação. Nos alegremos nesta manhã juntos e lembremos que agora já choramos pelos nossos pecados e ouvimos o que a Tua palavra diz, Senhor, que em Cristo todos eles estão perdoados. Agora nos alegremos em Tua presença, comendo e bebendo da mesa do Senhor. Bendizemos o Teu nome, Senhor, e com o coração restaurado, lavado pelo sangue de Jesus, a Ti cantaremos hosana, hosana, àquele que vem em nome do Senhor e que é Rei de Israel. Em nome de Jesus oramos. Amém.